Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade, muito prazer, meu nome é Wilson. Então vamos tratar aí desse tema, o Apocalipse já se cumpriu todo. Eu não posso simplesmente chegar aqui e já começar então a relatar, a falar aquilo que eu aprendi sobre o livro de Apocalipse nos últimos tempos, sem antes fazer algumas considerações muito importantes. Peço a sua paciência e preste muita atenção no que eu vou dizer. O livro de Apocalipse é um livro mais complexo, tá, que existe na Bíblia. É o último livro das Escrituras. E também é o livro que realmente causa ali bastante expectativa nas pessoas, porque elas não sabem se o que está ali escrito está acontecendo, se vai acontecer, não é? E o livro ele tem muitas informações, ok? De destruições, de julgamentos, etc e tal, mas também ao mesmo tempo é um livro que tem muitas promessas maravilhosas de um mundo melhor, e, enfim, né, de muitas bênçãos eternas. Então o interesse no livro de Apocalipse, ele é gigantesco em toda a história da humanidade, em todas as nações e assim por diante. Então é necessário eu fazer algumas considerações antes de entrar no assunto do livro de Apocalipse. Eu já venho me refreando há muito tempo de fazer esse vídeo, tá? Por conta da sua complexidade, eu estava estudando muito sobre isso, tá? Antes de fazer esse vídeo. E eu fui ali, logicamente, fazer pesquisas e mais pesquisas. Por quê? Existem duas correntes, tá, principais, tanto a corrente futurista como a corrente preterista, que procuram, então, defender uma datação em relação ao livro de Apocalipse, a datação da sua escrita. Os futuristas defendem, então, que o livro de Apocalipse ele foi escrito ali pelo ano de 95, tá, pelo ano 100, ok? No ano do reinado de Domiciano. Se isso realmente se sustentar, o mundo preterista desaba. Tá certo? Porque o mundo preterista se apoia na datação do ano 70 como o cumprimento de todas as profecias, inclusive o cumprimento de todo o livro de Apocalipse. Se de fato o livro de Apocalipse foi escrito depois do ano 70, seja 80, 85, enfim, 71, 72, todo mundo preterista, então, desaba. Beleza? Mas, no entanto, se ele foi escrito antes de 70, então a corrente preterista se sustenta, certo? E a futurista, então, desaba. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar bastante em relação à datação do livro de Apocalipse. Tá certo? Porque, como eu já disse, é o que vai sustentar um pilar ou outro, ou melhor, uma corrente ou outra, certo? É a datação do livro de Apocalipse. Beleza? Então, graças a Deus, nas minhas pesquisas, estudei muito os que defendem o futurismo em relação ao Apocalipse, e estudei bastante também o preterismo, certo? E Deus, graças a Deus, na sua imensa bondade, me coroou com um achado valioso. Eu vou tentar colocar o link desse achado aqui no canal, e se não conseguir, eu vou deixar o meu telefone, vocês entram no meu WhatsApp e eu mando via WhatsApp para vocês estudarem. Esse achado é de uma pessoa que, veja bem, ele é um teólogo e ele é do mundo cristão, do mundo religioso cristão, mais precisamente da Igreja Batista. Tá certo? E ele, nos seus estudos, chegou à conclusão, tá, de que realmente a datação ela é do ano do século 60, tá, antes do ano 70. Por volta de 65, então, a datação do livro de Apocalipse. Beleza? E também, tá, eu fazendo as minhas pesquisas, embora esse link que eu vou deixar, ele não está mencionando isso, mas é uma coisa que eu particularmente acho assim, tá, que mata a pau a questão do livro ter sido escrito antes do ano 70. Beleza? Beleza. Então, eu já fiz então esse estudo, estou falando que eu já fiz essas pesquisas. Por que é importante eu ter feito essas pesquisas sem antes de gravar, já ir falando sem antes ter uma base sólida. Tá? Por que eu fiz essa pesquisa? Porque eu estou envolvido. A minha salvação,
tá? Enfim, a minha vida espiritual está envolvida nisso. Beleza? Eu sou uma pessoa que eu já disse várias vezes nos meus vídeos que eu venho buscando os entendimentos das coisas desde a minha tenra infância, desde quando eu me entendo por gente. Então, eu não seria um louco de chegar aqui agora e começar a gravar vídeos simplesmente para ter like, para ter inscrições, que eu também já peço que você já vai fazendo isso antes que você esqueça, por favor. Mas para mim, o mais importante para mim é a minha vida espiritual. Eu não estou andando e assoviando para a questão de like, de vídeo, de como é que se possa dizer, de número de inscritos, monetização, essas coisas. Jamais eu estou visando isso. Primeiramente eu viso o meu lado espiritual. Eu não fiquei 30 anos na Torre de Vigia à toa. Antes da Torre de Vigia eu não passei por mais ou menos 5, 6 batismos à toa. Foi buscando, tá? Entender as coisas. Eu não iria agora me vender aqui por um punhado de número de inscritos ou por um punhado de likes ou compartilhamento. Então, pelo amor de Deus, tá certo? Não sou louco para ficar rasgando dinheiro. Se eu chegar nessa condição, então não teria nem condições de estar gravando esses vídeos aqui, beleza? Então, para eu estar falando isso aqui, tá? Primeiramente eu penso na minha vida espiritual, tá? Aí quando eu consigo uma base sólida, quando eu sinto segurança e falo, opa, agora eu posso falar isso aqui sem medo de errar, sem ficar com a minha consciência pesada perante o Criador, beleza? Porque é de extrema responsabilidade falar essas coisas, principalmente de um livro tão importante quanto o livro do Apocalipse. Vidas estão envolvidas, beleza? E ai de mim, tá? Ser motivo de pedra de tropeço para qualquer um amante de Deus, assim como eu sou amante de Deus e amante da Bíblia, certo? E eu sempre vou frisar isso. Para mim, a Bíblia é, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, sem tirar e nem pôr. Daí vocês já podem adquirir confiança no que eu estou falando. Eu não duvido de maneira nenhuma da palavra de Deus. Até hoje, todas as coisas que eu busquei as respostas, eu encontrei dentro da palavra de Deus. Tá certo? E aquilo que eu ainda estou procurando, eu confio e espero em Deus que eu ainda vou achar. Tá certo? Porque também eu ainda não fui em muitas áreas da Bíblia, depois que eu passei a entender a escatologia consumada, devido ao curto período de tempo que eu comecei a entender essas coisas. E é digno de nota que quando eu comecei a ter os primeiros contatos com a escatologia consumada, todas as coisas foram se encaixando. Tudo aquilo que eu buscava entender, que ficava cheio de pontas, a escatologia consumada veio como uma luva perfeita e trouxe paz ao meu coração. Entrei num descanso, por assim dizer. Tá? Porque todas as coisas se encaixam e a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Não precisamos buscar coisas externas. Beleza? Não que as coisas externas não sejam importantes para confirmar a veracidade das Escrituras. Beleza? Não estou dizendo isso. Mas se não tivesse fonte externa, Deus não precisaria dessas coisas externas para poder provar que a sua palavra é fiel, verdadeira, etc. e tal. Porque Ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Sábio. Tá certo? Mas Deus não se importa de que existem evidências através das ciências, através de escavações arqueológicas, etc. tal, que colabora com a escrita da Bíblia. Mas, frisando mais uma vez, Deus não precisaria e não precisa dessas coisas. Porque a Bíblia, ela se complementa pela própria Bíblia, se explica pela própria Bíblia. Beleza? Ela é a palavra de Deus do começo ao fim, redonda, sem pontas. Ok? Beleza. Pois bem, o mundo futurista, eles precisam, tá? Eles necessitam que o livro de Apocalipse ainda esteja para se cumprir. Certo? Por quê? Porque envolve, eu não estou dizendo aqui que todos os líderes religiosos, todos os pastores, todos, enfim, tal, têm a consciência disso. Beleza? Mas, a partir do momento que muitos deles passam a ter contato com essas informações, que as coisas já se cumpriram, que tudo já se cumpriu, muitos deles então passam a ficar preocupados. Por quê? Porque tem o seu salário, tá certo? Tem os seus amigos, tem os seus familiares e um monte de outras coisas que estão englobado nessa ideia, nessa linha do futurismo, de que as coisas ainda vão se cumprir. Porque uma pessoa que passa a ter um líder religioso, um pastor, seja lá quem for, tá, do mundo religioso,
que passa a se deparar com essas informações, eles têm muitos motivos para ficarem preocupados. E muitos motivos, e aliás, esses motivos os motivam a defender, então, essa linha de que o futuro ainda tem muito a acontecer, muitas coisas no futuro, que a Bíblia ainda tem, ainda vai se cumprir muitas coisas importantes no futuro. Eles precisam disso, tá? Então, o mundo futurista tem a sua máquina motriz, que é o dinheiro, tá? Que sustenta esses pilares, essa corrente, principalmente a questão do dinheiro, tá certo? Porque é aquilo que eu já falei aqui. Se o mundo, então, passasse a entender que todas as coisas já se cumpriram, as igrejas fecham as portas. Beleza? E se as igrejas quiserem permanecer, elas vão ter que mudar radicalmente. Radicalmente. Vai ter que ali ser apenas um lugar para ter um encontro onde as pessoas vão conversar entre si, como se fosse um encontro de um clube. Fazer um churrasco, certo? Tomar ali uma bebida, um refrigerante, ou sei lá, né? Ou mesmo uma cerveja, porque a Bíblia não proíbe isso. E aí, então, formar um clube. Vamos conversar aqui da Bíblia? Vamos, mas nada com aquela expectativa das coisas que vão acontecer, com aqueles medos, não. É um bate-papo descontraído, gostoso, cheio de paz, tranquilidade, tendo em mente que tudo já está à nossa disposição, que a Nova Jerusalém já é uma realidade, Cristo já está reinando, beleza? Que todas as coisas já se cumpriram, então as igrejas se tornariam um lugar até muito agradável, diga-se por sinal, diga-se passagem, porque, como eu falei, seria um encontro de amigos batendo um papo muito gostoso, certo? E aí sim se formariam as verdadeiras amizades, beleza? Porque, pegando aqui um gancho, as verdadeiras amizades, elas se formam, tá, em torno de Jesus Cristo, e não em torno de uma instituição religiosa. Eu explico. Quando você começa a frequentar uma instituição religiosa, você passa então a formar ali amizades, beleza? Mas vamos ver se essas amizades são sólidas. Enquanto você está ali, certo? Em harmonia com o ensinamento, com as liturgias, com as doutrinas da igreja e tudo mais, ou da instituição, seja lá qual for, beleza, você é bem-vindo, você é amigo e tudo mais. Mas a partir do momento que você passa ou ter outros conhecimentos, ou mesmo por outros motivos, sei lá qual for, e você deixa de estar frequentando ali esse local, as suas amizades, então, elas começam a enfraquecer e acabar. Mas isso é natural, porque a pessoa... Não. Quando existe uma verdadeira amizade, e essa verdadeira amizade ela é baseada no Senhor Jesus Cristo, que ele não está restrito a uma organização religiosa, a um templo, ou etc. tal, essa amizade ela fica por toda a vida, por toda a eternidade, porque não depende de você estar frequentando um lugar para manter essa amizade viva. Tá certo? Porque quando você forma uma amizade em Cristo Jesus, ela não tem barreira. Essa amizade, ela vai te acompanhar pelo resto da vida. Você se torna amigo da pessoa porque você tem algo em comum, que é a sua fé em Jesus Cristo. Tá certo? Você não tem dogmas ou, como é que eu posso dizer, como a gente usa muito essas palavras aqui, as tradições ou crenças limitantes que faz com que você, então, fique, como já o nome está dizendo, limitado às suas amizades. Porque essas amizades, então, ela depende de fatores, de códigos. Se a pessoa está entendendo o que eu estou entendendo, se ela está praticando o que eu estou praticando, tal, é meu amigo. Senão, está descartado. Eu, quando saí das Testemunhas de Jeová, eu entendia que as Testemunhas de Jeová era uma seita, tá? E como assim algumas outras, né, congregação, Adventista e tal, que são mais em evidências e são mais, digamos, radicais, que se você não pratica o que eles estão praticando, você está carta fora. Mas eu descobri que as seitas, elas estão em todos os segmentos. Essa questão de sectarismo, porque seita quer dizer sectarismo, é um partido, é uma segregação, é uma separação. Ela está presente em todos os segmentos.
Nas seitas, como eu já mencionei, Testemunha, Jeová, Congregação e tal, são mais evidentes. A coisa é muito mais escancarada. Mas nas outras denominações também existe um grau de seita, um pouco menor, mas existe. Porque a partir do momento que você não está mais, não faz mais parte do clube, você então vira um herege, você, enfim, tá certo? Agora, veja bem, eu no meu caso aqui, nos meus vídeos, eu falo sempre de Jesus, eu falo da Bíblia, defendo a Bíblia de capa a capa, diante do Apocalipse, sem tirar nem pôr. Embora eu creia que Jesus Cristo já voltou no ano 70 e não voltará uma terceira vez, mas eu estou sempre falando de Jesus Cristo aqui. A minha fé em Jesus Cristo aumentou muito mais ainda, porque a minha fé muitas vezes era baseada em igual, muito parecida com a fé das pessoas que, quando eu paro para conversar com elas, ei, como é que está a sua relação com Deus? Ah, eu estou afastado da igreja, ou seja, fizeram uma PNL na cabeça das pessoas, uma programação neurolinguística, de que as pessoas só vão ter uma relação com Deus se elas estiverem na igreja. Isso é uma PNL, é uma programação que fizeram na sua mente. Tá certo? E eu estava também nesse esquema. Até que, por fim, eu consegui romper com o sistema religioso e comecei a ter uma relação com Deus muito mais consistente, tá? Muito mais robusta. Porque eu não dependo agora de, hoje eu não fui para a igreja, estou me sentindo, é domingo hoje, não fui para a igreja, estou me sentindo... Não, pelo contrário. Eu não vou ao domingo, mas a minha relação com Deus ela continua muito melhor. Porque eu percebi que agora eu estou realmente andando com Deus. Eu não estou precisando de uma muleta, que é o sistema religioso, para poder caminhar com Deus. Eu ando com as minhas próprias pernas. Eu não preciso de ninguém ficar me colocando terror. Eu não preciso de ninguém ficar falando, você tem. Não, eu faço isso por amor a Deus. Tá certo? Por livre e espontânea vontade, não por livre e espontânea pressão. Então, você entendeu como que a fé fica muito mais robusta? Então eu tenho a minha fé em Deus independente de frequentar um templo religioso, etc. Beleza? Então, essas considerações são muito importantes para nós entrarmos. Eu não sei se eu vou precisar de fazer 2 vídeos ou se esse vídeo aqui vai dar. Vamos lá. Né? Aqui é no improviso, sem cortes, ao vivo e a cores. Bom, vamos lá então. O livro de Apocalipse é o seguinte. Como que eu, o Wilson, um homem que é mais prático, entende o livro de Apocalipse? Eu consigo ver o livro de Apocalipse, fazendo uma ilustração, como um bolo pronto. Certo? Que quando eu leio ele, quando eu olho para o Apocalipse, eu já vejo um bolo todo lindo, pronto, com a sua cereja, com tudo sem faltar e nada, tá? Mas, no entanto, tem muitos que não são práticos como eu, são mais detalhistas, beleza? Então vai querer então fazer o quê? Esmiuçar o livro de Apocalipse. Então vamos fazer aqui a ilustração do bolo. Veja bem. O livro de Apocalipse é como se Deus, tá? Ele fosse ali o confeiteiro, beleza? Então ele pegou todos aqueles ingredientes ali, aquelas visões, aqueles simbolismos e tal, papapá, que está ali permeando todo o livro de Apocalipse. E ali então ele forma um bolo, certo? Ele pega todos aqueles ingredientes, bate, tal, no liquidificador, papapá, e põe no forno. Que hora que ele coloca no forno? Quando ele diz para João, sobe aqui, né? Eu estou falando Deus, mas se você quiser falar Jesus, não tem problema, tá? Mas enfim. Então, João é levado para o céu, e ali então é dito para ele, olha, escreve essas coisas que em breve irão acontecer. Vou colocar aí, ó. Acompanha aí. Tá vendo? Em breve irão acontecer. Então, são coisas que foram mostradas para o apóstolo João e que aconteceria em ano 2000. Não, em breve. Beleza? Breve é um curto período de tempo. Nós vamos falar sobre isso. Então, o bolo é colocado aí, certo? No forno aí. No momento que João é levado lá para o céu, ou em visão, em sonho, enfim, né? Aí, então, ele começa a assar. E aí, lá no finalzinho do Apocalipse, o bolo fica pronto. É onde está escrito aí, ó. Olha aí. Está feito. Foi assado. Saiu do forno. Está pronto. Legal? Então tá aí, ó. O bolo pronto. Entrou no forno e saiu pronto. Certo? Em pouco tempo. Breve. Mas vocês que são muito mais detalhistas, né?
que gosta ali de esmiuçar as coisas para ver, vamos supor, você está sendo convidado para comer esse bolo, mas você diz assim, bom, eu vou comer esse bolo, mas eu tenho problema com lactose. Deixa eu ver se esse bolo tem lactose. Aí você vai conferir. Ah, deixa eu ver se eu tenho problema com ovo. Deixa eu cheirar esse bolo aqui para ver se ele tá com cheiro de ovo, né? Com gema, sei lá, ou cheiro de clara, sei lá, de ovo. Ah, eu quero ver e tal. E aí você começa, então, a fatiar o bolo, esmiuçar o bolo para ver o que é feito o recheio, tal, porque você é muito mais criterioso. Talvez você tenha ali um problema de saúde, talvez você é uma pessoa metódica, né? Bastante perfeccionista e tal, então você vai esmiuçar, beleza? Então, esse vídeo aqui, eu vou apresentar o livro de Apocalipse como um bolo feito, completo, beleza? Mas se você é dessa categoria que eu falei que gosta de esmiuçar, esfarelar o bolo ali, para ver para ver os seus detalhes, né? Para ver se ele é digerível, não tem problema. Depois eu irei continuar fazendo vídeos sobre o Apocalipse, mas de uma forma mais fatiada, beleza? Mas esse aqui, como eu disse, vai ser o bolo completo. Tá, vamos lá. Bem, tivemos um pequeno probleminha, mas já está resolvido, vamos lá. Então João, ele é convidado a subir aos céus, para que então fosse lhe mostrado ali todas as coisas que iriam acontecer em breve, conforme eu já mostrei aqui um pouco antes. Certo? Certo. E aí, o que é dito para João? João, é o seguinte, escreve as coisas então, não é? Que está muito próximo a acontecer em breve. Certo? Repetindo, batendo nessa tecla. E nós precisamos entender que Deus é um Deus cumpridor de promessa. Porque da maneira que é falado para João, João estaria então participando, estaria vivo para poder então ver essas coisas acontecerem. Certo? Deus, desde a antiguidade, é um Deus que faz promessas e cumpre. Deus cumpriu suas promessas com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Saul, enfim. Não é? Cumpriu suas promessas com todos esses. Ok? Não temos dúvida disso. E por que não iria então cumprir as suas promessas em relação a João? Se Deus está mostrando as coisas para João que em breve irá acontecer, João então ficaria muito curioso, certo? E Deus, no seu imenso amor, não deixaria o apóstolo do amor morrer antes de ver todas essas coisas ali que ele estava escrevendo serem cumpridas. Beleza? Ele estava participando do bolo, de fazer o bolo. Opa, eu quero comer desse bolo. Eu estou ali misturando os ingredientes. Ó, João, faz isso, coloca aquilo, põe ali, tira aqui, bate aqui, corta lá e põe no forno e tal. E João, então, ficou muito apetitoso de comer desse bolo. Então, nada mais justo da parte de Deus e nada mais amoroso da parte de Deus do que, então, permitir que João participasse, então, da comelança desse bolo. Certo? Certo. Beleza. Aí, se você chegar para mim e falar, Wilson, qual é uma das maiores provas que você pode dar de que João ele viu as coisas acontecerem? Que ele experimentou desse bolo, certo? Que ele estava vivo naquela geração que Jesus falou que não passaria sem que antes todas as coisas acontecessem, a geração de 40 anos. Porque veja, se o livro de Apocalipse é escrito no ano 95, no ano 100, como diz aí o mundo religioso tradicional, então João não teria participado de ter comido o bolo. Ele teria morrido antes. E aí, aquilo que Jesus falou que essa geração não passaria sem que antes todas as coisas acontecessem, João estaria então fora da geração. Entendeu? Beleza. Tá, Wilson, mas qual é a parte que você então poderia nos dizer que João participou? É nessa parte, ó, leia aí, ó. O que Pedro falou para Jesus? Senhor, e quanto a esse? Olha a resposta de Jesus, referente a João. Beleza? Então, ele estaria vivo. Entendeu? Beleza. Então, essa, para mim, é uma das provas irrefutáveis de que realmente Apocalipse cumpriu ali no ano 70. Certo? João estava vivo. Beleza? Dentro daquela geração. Outra prova. Quando Daniel... diga-se de passagem, uma outra coisa que eu lembrei aqui. Quando Deus fazia as promessas para os seus servos, conforme eu mencionei, e cumpria as suas promessas, e cumpriu, certo? Para todos eles. Quando era coisas que não seria cumprida no tempo de vida
do profeta, Deus ele era muito claro em dizer, olha, isso não é para o seu tempo. Você vai, tá, descansar e depois de muito tempo essas coisas irão acontecer. Isso foi dito para o profeta Daniel. Leia aí ó, o que Deus falou para o profeta Daniel. Certo? Seles o livro. Tranca o livro, porque não é para o seu tempo. Então Deus não deixou Daniel ali com água na boca. Deus ele falou as coisas para Daniel. Muitas coisas que Deus falou para Daniel se cumpriu no tempo de Daniel. Daniel ficou muito satisfeito, tá, de ver tantas coisas que Deus prometeu e falou e cumpriu, e ele viu essas coisas se cumprirem, certo? Mas, ao mesmo tempo, Deus, quando chega coisas que não é para o tempo do profeta, Deus fala, olha, isso aí não é para você, não é para o seu tempo, isso aqui ainda vai ser para muito tempo à frente. Então, seles o livro. Beleza? Beleza. Já no livro de Apocalipse, leia aí o que foi dito para o apóstolo João. Olha aí. Não seles o livro. Por que não seles o livro? Porque o bolo vai ser servido dentro em breve. Você vai comer do bolo. Beleza? Beleza. Outra coisa que prova que o livro de Apocalipse cumpriu realmente no ano 70. Quem que era a besta lá do Apocalipse? Quem que era o número de homem? Veja aí. Quem que era o número de homem? Nero. Certo? Nero é o que estava no poder ali no ano, um pouco antes do ano 70. Certo? E aí eu vou colocar, como eu já disse, o link para vocês conferirem, então, de que fato o livro de Apocalipse foi escrito no ano, ali dentro do ano 60, na década de 60, no primeiro século. Beleza? Então veja, são muitas coisas, tá, que eu poderia dizer aqui, que provam que o livro de Apocalipse de fato foi escrito, ou melhor, foi escrito antes do ano 70. E que ele se cumpriu em toda a sua inteireza nesse ano também. Beleza? E que todas as bênçãos de Deus já estão disponíveis para nós, que nós não devemos ficar aguardando nenhum tipo de julgamento. Porque, como eu já disse, todos os julgamentos de Deus apontavam para Jerusalém, a esposa infiel de Deus. Certo? E outra coisa que eu vou falar também, eu já fiz algumas ilustrações aqui, mostrando que Jerusalém terrestre era uma sombra da Jerusalém de cima. Beleza? Eu fiz uma ilustração aqui nessa parede, e agora eu vou fazer uma outra para ficar muito mais claro na nossa mente que, de fato, a Nova Jerusalém já desceu do céu, a Nova Jerusalém espiritual. Ah, mas eu não vejo. Lógico que não vai dar para ver, ela é espiritual. Nós não vemos, mas nós sentimos as bênçãos delas, da Nova Jerusalém. Já tem rios de águas fluindo e curando a nós, as nações e assim por diante. Ah, mas eu vejo o mundo, isso e mais aquilo outro. E eu vou falar uma coisa para vocês, o mundo já foi muito pior do que nós vemos. Tá? Nós temos que dar muito graças a Deus que nós não passamos nos períodos chamados período das trevas, período da Inquisição. Tá certo? O mundo, ele está evoluindo cada vez mais. Existem nações aí muito prósperas, tá? E diga de passagem, nações que não são religiosas. Entendeu? Porque elas têm as leis de Deus implantadas, as pessoas têm a lei de Deus implantada dentro de seus corações, não estou dizendo todos, beleza? Mas aqueles que são filhos amados de Deus, que têm as leis de Deus implantadas dentro dos seus corações, porque a própria Escritura diz, isso em Hebreus, isso lá em 2 Coríntios capítulo 3, tá? Dizendo que Deus ele não iria mais escrever as suas leis e tudo mais em tábuas ou com tinta e tudo mais, mas que seria implantado dentro dos nossos corações, dentro do nosso ser. O reino de Deus estaria dentro de nós. E aquelas pessoas que são mais evoluídas, que entendem isso, e que deixam de viver a religiosidade, mas passam a viver uma vida de justiça, de tranquilidade, paz e tudo mais, elas formam uma nação forte, uma nação próspera, onde as pessoas se deliciam em viver a vida. Porque foi essa a proposta que Jesus veio trazer. Ele falou
Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E quantas vezes nós... eu não tenho televisão, mas você que assiste televisão, certo? Eu já assisti, lógico. Mas quantas nações você olha e você vê a qualidade de vida das pessoas, tá? Que você olha assim e fala, meu Deus, país de primeiro mundo, isso não é para mim, tá certo? É para nós, sim. Isso são para nós. Mas acontece que nós vivemos num mundo religioso, cheio de tradições, cheio de amarras, cheio de ensinamentos que nos bloqueia, que faz uma PNL em nossas mentes, uma programação neurolinguística que nos impede de avançar, que nós ficamos só aguardando o pior. Essas nações prósperas, essas nações evoluídas, elas não têm essa religiosidade de ficar, porque olha, vai vir, e fica naquela expectativa, naquela ânsia, numa, como é que eu posso dizer, numa eterna espera. Não, essas nações vivem a vida, certo? Como a vida, como eu já disse, tem que ser vivida mesmo, com muita intensidade. Tá certo? Não estou dizendo aqui, mais uma vez eu friso, não estou dizendo que tem que viver a vida de uma forma perigosa, de drogas, bebida, não é isso. Mas viver uma vida intensa é viver a vida de fato, não ficar preso, amarrado aí, sustentando o mundo religioso, sustentando aí os líderes religiosos, ao passo que eles levam uma vida boa, viagem para cima e para baixo, usam das melhores roupas, das melhores bebidas, das melhores comidas, enquanto você aí, que é religioso, padecendo cada vez mais das coisas, carecendo num dia até para comprar um botijão de gás. Pelo amor, não é? Aí eu te pergunto, você que é religioso, seja testemunha de Jeová, seja aí de qualquer outra religião, eu faço a seguinte pergunta para você. Você está vivendo de fato aquela vida que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância? Olha, Jesus já veio mais de 2000 anos atrás, certo? Para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Eu pergunto, você está tendo uma vida com abundância? Eu não estou nem aqui me referindo a bens materiais, que faz parte dessa vida com abundância, mas eu não estou nem me referindo a isso. Eu estou falando até mesmo de uma vida com abundância interna, emocional e tudo mais, com perspectiva maravilhosa e objetivos, e não ficar aí entrando e saindo, aguardando aí, agora Jesus está voltando, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que fazer a campanha, eu tenho que fazer o jejum, eu tenho que não sei o que, eu tenho que vigiar, eu tenho que estar em alerta. Você então não está vivendo a vida com abundância que Jesus falou que você deve viver, tá certo? Muitos já despertaram, muitas pessoas de nações prósperas já despertaram, e já perceberam que quanto mais religiosidade existe, mais miséria existe que acompanha. O mesmo grau que existe de religiosidade, existe o mesmo grau de miséria. Tira pela Índia, um país extremamente religioso, eles não matam nenhuma vaca porque considera a vaca um animal sagrado. E veja a nojeira que existe naquele país, a miséria que existe naquele país. Se você é indiano que está assistindo meu vídeo aqui, desculpa aí, mas é a verdade. Entendeu? Não vou nem pedir desculpa porque eu estou falando a verdade. Não se pede desculpa quando você está falando a verdade. Tá certo? Mas Deus me livre. Deus há de me dar condições de eu conhecer outros países aí, mas quero passar longe da Índia. Tá certo? Só o fato de eles jogarem os cadáveres lá naquele rio Ganges, e as pessoas tomarem banho ali junto com aquelas carnes podres. Pelo amor de Deus. Mas onde eu estou querendo chegar aqui? É o mundo religioso. E vê a miséria que eles vivem. Tá certo? E tem muitos outros países aí religiosos, extremamente religiosos. Você tira lá muitos países do Oriente lá, onde as pessoas estão extremamente religiosas. Tudo que eles fazem tem que ter a religiosidade presente. E veja que miséria, que destruição que é. Outra coisa, e quanto mais religioso se é, mais destruição existe. Poxa, que contradição é essa? É por conta dessas loucuras de ficar esperando, de achar que a sua é melhor do que a outra, que ao invés de formar a sua vida em torno do Senhor Jesus Cristo, que já é presente, já está reinando e tudo mais, tá? Que Jesus é unificador, é pacificador, não. Aí cria-se instituições religiosas, por quê?
Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a estrada. E as religiões são os pedágios. Beleza? Em qual parte da Bíblia está escrito, em que lugar, me mostra onde está escrito que Jesus disse, olha, eu sou o caminho, mas vai ter o pedágio, certo? Para você ir para o céu, você vai ter que pagar o pedágio. Então você vai passar, vai ser dessa denominação religiosa, lá você vai pagar o preço, você vai pagar o pedágio para poder ir para o céu. É isso que você faz, é isso que você fala. Quando eu pergunto para vocês, né? Escuta, como é que está a sua relação? Eu preciso ir para a igreja, preciso pagar o pedágio para ir para o céu. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você pega uma estrada longa para um outro estado, certo? E você paga ali o pedágio, você paga o pedágio e você continua o seu caminho livre. Beleza? Mas as instituições são pior do que os pedágios das estradas. Porque Jesus é o caminho. Aí a religião se coloca no meio, dizendo, né, como um pedágio, mas ela te prende lá. Você não consegue seguir a estrada à frente. Você fica lá pagando pedágio constantemente. Imagina que uma estrada que você pega para ir para outro estado, você chega lá para pagar o pedágio, aí você paga o pedágio, aí eles dizem, encosta o carro aqui, você vai ficar retido aqui, pelo resto da sua vida. E continua pagando pedágio. Você vai ficar trabalhando por aqui, e o dinheiro que você vai ganhar, você vai continuar pagando pedágio. Você paga o pedágio, mas você não continua a estrada. Você fica ali, certo? Preso. Então os pedágios das estradas aí literais é muito mais avançado, porque você paga e você continua o percurso, livre, leve, solto. Certo? Agora, o pedágio que é extremamente gratuito, que o próprio Jesus falou, eu sou o caminho, e ele diz, vinde comer e beber sem preço, tudo grátis, de graça, certo? É o pedágio mais cruel, porque além de você pagar o pedágio, você fica ali retido, pagando o pedágio eternamente, pro resto da sua vida. Beleza? Sendo que você poderia usar esse dinheiro para você se vestir melhor, para você comer melhor, para você beber melhor, para você cuidar dos seus filhos, comprar as coisas para os seus filhos. Não, você fica aí patrocinando as viagens caríssimas dos pastores. Diga-se passagem que tem um líder religioso aí, certo? Ele arrematou uma camisa ali do Neymar, uma camisa de futebol. Eu não sei se agora foi 100 mil reais, certo? Sei que foi uma fortuna preta. Saiu do bolso dele? Não, saiu dos religiosos. Tá certo? Por favor. Então, veja se eu não estou me esquecendo de mais nada. Então, beleza, eu apresentei o livro de Apocalipse, tá? Como um bolo já feito, entendeu? Podemos aí comer desse bolo tranquilamente, não vai fazer mal nenhum. Não fica pensando que você vai ter uma congestão. Mas se eu aceitar que o livro de Apocalipse já se cumpriu todo, e se eu estiver enganado? E se tudo que está escrito lá vai se cumprir ainda e eu vou ser pego de surpresa? Eu não estou vigilante. Jesus vai vir como ladrão e vai me pegar de carça curta. Olha, veja bem. Ainda, tá? Eu vou usar aqui uma hipérbole aqui. Ainda que o livro de Apocalipse não tivesse se cumprido nenhuma vírgula, mesmo assim você poderia descansar tranquilamente em Deus. Tranquilamente em Deus. Primeiro, porque não seria culpa sua. Tá? Porque o mundo religioso é que traz as informações que formou a nossa programação mental, certo? Então, se alguém tivesse que pagar alguma coisa, seria o mundo religioso, beleza? Por fazer tantas saladas e mais saladas, e aí nos faziam, então, procurar outras alternativas, outras saídas, tá certo? Então, aqui seria, digamos, mais uma alternativa, beleza? Então, podemos ficar tranquilo em relação a isso. Outra coisa que nós poderíamos ficar tranquilo, tá? Se o livro de Apocalipse não tivesse já se cumprido na sua totalidade. Jesus, ele garantiu para nós que todos aqueles que vão a ele, de maneira nenhuma, ele lança fora. De maneira nenhuma. Não existe ex-filhos. Uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, porque quando nós passamos a crer em Jesus Cristo, automaticamente, tá? Instantaneamente, Deus dá a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus. E você nunca vai ver um ex-filho. Pode existir ex-marido, ex-esposa, ex-detento, ex-monte de outra coisa. Mas você nunca vai achar
escrito ex-filho, que uma pessoa é ex-filho. É filho por toda a eternidade. Ainda que existisse um documento dizendo, oh, você não é mais filho, mas no sangue continua sendo filho. Então, de forma espiritual, nós seremos sempre filhos de Deus. Beleza? Outra coisa também que nós podemos ficar muito tranquilos foi aquilo que o apóstolo Paulo falou. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Nem mesmo se essas informações que eu estou passando aqui fosse totalmente herética. De 100% herética. Nem isso separaria você do amor de Cristo. Beleza? Porque Deus é um Deus que nos dá as coisas de graça. Ele não colocou condições. Olha, se... Certo? Esse se, como eu já falei, era para os judeus, porque eles deveriam ficar firmes para não serem destruídos pelos romanos. Se eles continuassem firmes, tá? Resolutos, em não voltarem para Jerusalém, tá certo? Mas continuar como fugitivo, porque o próprio Jesus falou, fujam de Jerusalém. Ou seja, eles teriam que continuar na condição de fugitivos. Mas se eles retrocedessem, conforme o apóstolo Paulo disse no livro de Hebreus, nós não somos dos que se retrocedem. Retrocedem, muitos aí religiosos vão falar que é da fé. Ah, você passou a crer em Jesus Cristo e você retrocedeu. Gente, pelo amor de Deus, para o mundo que eu vou descer. Como é que Hebreus pode ser aplicado a um cristão que passou a crer em Jesus e ele retrocede? Ah, eu vou deixar de acreditar em Jesus. Não existe isso, meu querido. Só se a pessoa bater a cabeça e sofrer uma amnésia. E mesmo assim, isso não vai fazer com que ele perca a fé. Porque ele foi selado no espírito, ele não foi selado na carne. Quando a gente bate a cabeça e sofre uma amnésia, é a carne que sofreu uma pane ali. Não é o espírito. E Deus trata com o nosso espírito. Certo? Agora, onde que um espírito que foi desperto, que foi iluminado, agora retrocede? Não existe isso. Não existe. Uma vez selado, é selado para sempre. Outra coisa que eu posso afirmar aqui com absoluta certeza, que está na Bíblia. Os dons de Deus são irrevogáveis. Está escrito lá, o apóstolo Paulo falou que os dons de Deus são irrevogáveis. Quando Deus promete uma coisa, ele cumpre isso até o fim. Ainda que a pessoa dê para trás. O rei Saul é um exemplo disso. Deus ele deu o reinado para Saul. E durante 40 anos, Deus manteve Saul no trono. Até Davi, que tentou lá, pensou em matar Saul, diz a Bíblia que o Espírito Santo incomodou ele, que o coração dele batia dentro dele, disparado, de pânico. Simplesmente porque ele foi lá e cortou a túnica do rei, do ungido de Deus. Aí ele diz, meu Deus, é inconcebível da minha parte fazer com o ungido de Deus. Ora, Deus poderia chegar para Davi e falar assim, ele está te perseguindo, vai lá e acaba com ele, aí a oportunidade, mata com ele. Mas Deus, ele cumpre a sua promessa. E se Deus prometeu que você é filho dele, a partir do momento que você passou a crer nele, os dons de Deus são irrevogáveis. Deus jamais tira isso de você. Impossível que Deus minta. Beleza? Então, as obras que você está tendo, foi o próprio Deus também que preparou para você andar nelas. Está lá, certo? Na Bíblia. Até mesmo as obras que nós praticamos e vivemos, ela foi Deus que preparou para nós, de antemão, para que nós vivêssemos nela. Beleza? Então não tem como errar. É lógico, existem categorias. Beleza? Ou seja, vamos fazer uma ilustração aqui de uma estrada. Numa estrada tem vários veículos. Um anda mais rápidos, os outros andam mais lentos, outros praticamente estão parados, tem outros parados no acostamento, com algum problema mecânico e assim por diante, mas estão todos nas estradas. Onde eu quero chegar com isso? Esse entendimento, por exemplo, do está tudo consumado, é um entendimento avançado. Nós podemos comparar com aqueles veículos que já estão lá na frente. Aqueles que são futuristas, não quer dizer que eles não estejam nas estradas. Eles estão nas estradas também. Porém, mais atrás, mais retardatários. Beleza? E tem aqueles outros que, digamos assim, passaram a crer em Jesus, são filhos de Deus, mas que estão aí, agora eu sou ateu. Que é ateu só intelectualmente. Beleza? Mas no espírito ele já é um selado. Tá lá na beira da estrada, lá parado. Deu um problema mecânico lá. Entendeu? Decepções com as religiões. Tem muitos aí que, agora eu me tornei ateu. É de boca para fora. Porque é impossível você deixar de crer em Deus.
As evidências estão tudo na frente da pessoa. A pessoa, por mais que ela negue, certo? O mais cego é aquele que fala que não quer ver. Mas lá dentro, as leis de Deus estão escritas dentro do seu coração. Mesmo que ele fale da boca para fora que ele fala um ateu, intelectualmente. Tá certo? Mas no fundo, na hora do pega para capar, ele sabe quando ele vai falar? Ai, meu Deus, me ajuda! Socorro! Ele vai gritar a Deus, entendeu? Todos os ateus gritam a Deus. Me ajude. Aquele avião que caiu aí, ali devia ter a Deus. Mas na hora que o avião estava caindo, ai meu Deus, porque nós somos assim. Na hora do pega para capar, o que vem é nós clamarmos a uma força superior. E essa força superior está plantada dentro do nosso coração. É impossível você estar ali na hora de um grande acontecimento que está colocando a sua vida em risco, de você ficar, não clamar uma força maior. Impossível. Tá certo? Não, mais uma vez batendo a tecla, eu não estou aqui defendendo o universalismo. Depois eu vou falar sobre isso, que existem pessoas que de fato elas não têm espiritualidade. Não têm, elas estão destituídas de espiritualidade. Isso eu vou mostrar nos Salmos, Davi falou sobre isso. Eu vou mostrar isso lá, que também está em Gênesis. Eu vou mostrar isso no decorrer das Escrituras, provando por A mais B que existe uma raça que ela é própria para destruição. Ela foi feita com objetivo. Vocês devem se lembrar, no vídeo que eu fiz anterior, que eu falei que o mundo ele é como um cadinho de refinação. Certo? É como se fosse uma vasilha, uma bacia, tá, própria para fundir metais. Existe uma peça chamada cadinho. Ela é feita para derreter ouro, feita para derreter prata e assim por diante, para purificar esses metais, para deixar eles purinhos, certo? Sem impurezas. E para que servem os iníquos? Serve para poder causar as dificuldades. E o que é dificuldades? São fogos. E o que é fogo? É a purificação. Se não existisse os iníquos próprios para a destruição, tá? Que a palavra iníquo, ela vem de iniquidade, e a palavra iniquidade, ela vem de pessoas que não têm espiritualidade, são joios, eles são próprios para isso. Eles servem para alguns objetivos. Tem outros objetivos também que eles servem, depois eu vou falar isso nos outros vídeos, certo? Mas são como os animais. Os animais vêm, servem para um objetivo, tá? Para um propósito, depois eles se vão. E vão nascer outros animais. Beleza? Isso é circulatório. Não estou dizendo que é o mesmo animal que nasce. Morreu um leão, o mesmo leão vai nascer. Não, estou dizendo que é matéria. Certo? E os iníquos são assim também. Servem para um propósito. Beleza? E são necessários, tá? E assim, a Terra ela vai ser eternamente. Ela vai ser uma escola. Ela é uma escola. Onde nós viemos aqui, passamos por um tempo e depois nós vamos para outro plano. As escolas da vida não é assim? Não são assim? Você entra lá, você passa um período, né? Você é refinado lá, porque você entra sem saber ler, sem saber escrever. Também existem comportamentos que a escola ensina a mudar os comportamentos, certo? Uma instituição de ensino, de educação, certo? Aí você passa por um período e depois você não fica eternamente na escola. Você é formado e sai então para um outro patamar, para outras fases da vida. Beleza? Assim é o mundo. É igual ao exército também. A pessoa que entra no exército, entra ali despreparada e tal, ela vai ser treinada para um objetivo, certo? Para defender a pátria, etc e tal. Mas ela não fica lá eternamente no quartel. Beleza? Ela foi preparada então para servir. Aí ela vai ser um soldado do exército para combater o crime, tem muitas outras coisas. Aí o mundo ele é uma escola também. Nós passamos por aqui, nós filhos de Deus passamos por aqui, cumprimos os nossos objetivos, certo? Somos refinados e daqui nós passamos por uma outra fase. Beleza? Então espero que ficou claro. Então não fique esperando você, que esse mundo vai ser um paraíso. Essa é uma utopia. É utopia. Tá certo? E eu até falei para uma inscrita, né, no particular, eu disse o seguinte. Se o mundo tivesse que ser de fato, conforme as publicações das Testemunhas de Jeová ensinam, aquele paraíso, come um hambúrguer, coma uma fruta, come uma maçã, come não sei o quê, aquela coisa toda ali, parecendo um hospício, que Deus me perdoe,
Antes, quando eu vi aquelas gravuras nas publicações da Testemunha de Jeová, eu dizia, nossa, olha que mundo pacífico, maravilhoso. Hoje eu olho e falo, meu Deus, que tédio não seria isso? Entendeu? E outra, viver com pessoas que pensam a mesma coisa que você, sabe? Todo mundo robotizado. Que é isso? O legal da vida é isso, é você conhecer pessoas diferentes, pessoas de culturas diferentes, é você expandir, falar, nossa, que legal, você ter novidades. Agora imagine viver num mundo onde todo mundo, pelo amor de Deus, você é testemunha de Jeová, já toma remédio controlado, simplesmente por estar vivendo dentro de uma organização onde todo mundo tem que pensar igual, tem que pensar uniformemente. Vocês nem conseguem conversar um com o outro, porque vai conversar um com o outro, já sabe qual é o assunto. Jeová. Porque não sei o que é Magedon. Não sai disso, pelo amor de Deus. É como o mundo religioso. Qualquer coisinha, Jesus está voltando. Não sei o que, Jesus está voltando. Porque não sei o que, Jesus está voltando. Pelo amor de Deus, não existe um outro tipo de conversa. Que coisa cansativa. Entendeu? Então viver a vida é isso, é você saber que tem pessoas de outras culturas, você conhecer as culturas de outras pessoas, você conhecer a fé de outras pessoas, no que elas acreditam e tudo mais. Beleza? Então, pelo amor de Deus, então isso é uma utopia. Eu vou viver junto com os leões, eu vou ficar... pelo amor de Deus, você poderia viver desse jeito até, eu creio que até uns 30 anos depois você ia começar querer tomar remédio lá, o Rivotril, qualquer coisa assim. Nossa, que tédio. Existe uma cidade mineira aí, que a cidade é tão calma, e foi feita uma pesquisa, ela é campeã em tomar Rivotril. De tão pacífica que é a cidade. Não tem nada para fazer, é tudo muito tranquilo. Tem uma historinha, tá? Só para fechar aqui o vídeo. E não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, beleza? Tem uma história que diz o seguinte, existe um homem que ele passou a vida toda dizendo assim, não vejo a hora de morrer e descansar, e ir pro céu e descansar. E não vejo a hora de morrer e ir pro céu e descansar. Um determinado tempo, certo? Ele morreu e foi para um lugar, todo mundo lá de branco, e ele disse assim, meu Deus, graças a Deus eu morri, e agora eu vou realizar o meu sonho de vida toda que eu queria, descansar eternamente. Aí, chegou um homem lá, certo? E falou para ele, olha, muito bem-vindo, tá aqui uma veste branca, já quero dizer para você que aqui é descanso eterno. Era isso que eu queria, nossa, minha vida toda eu sonhei por isso, descanso eterno, muito obrigado. E aí ele vestiu aquela roupa branca, e o homem falou assim, olha, aqui é o seguinte, aqui você não faz nada, certo? Tudo que você desejar, tudo que você almejar, em fração de segundo já vai vir diante de você. Meu Deus! É muito melhor do que eu imaginei. Além de descansar eternamente, né, tudo vai vir nas minhas mãos. Beleza. Aí passou 1 ano, 2 anos. Ao passo mais ou menos 3 anos, ele já... Tudo que ele queria vinha na mão. Era só... que maravilha. Tudo era automático. Instantâneo. Aí ao cabo de uns 3 anos, ele começou a se inquietar. Ele falou, puxa vida. Já estou começando já descansei demais, agora eu acho que eu vou procurar alguma coisinha para fazer, já está dando tédio já. Aí ele chamou aquele homem e falou, escuta, deixa eu fazer uma pergunta, eu já estou aqui por cerca de 3 anos, né, e já estou enjoando um pouquinho, né, tudo que eu quero vem na mão, não faço nada, mas já estou cansado de descansar. Tem alguma coisinha para fazer, pelo menos, né, para passar um pouquinho do tempo, para eu me distrair? O homem falou, não, imagina, aqui é perpetuamente descanso eterno, perpétuo. Aí o homem falou assim, peraí, quer dizer que eu nunca vou ter nada para fazer? O homem falou, não, imagina, absolutamente nada, não era isso que você sonhou a vida toda? Aí aquele homem então falou, então aqui é pior do que o inferno? Aí o homem de branco falou, e onde você pensa que você está? Entendeu? Então viver no paraíso lá, idealizado pelas testemunhas de Jeová, pela torre de vida que fica fazendo essa ilusão na sua cabeça... Se isso fosse verdade, a Torre de Vigília estaria oferecendo um inferno para você. Paraíso, descanso eterno, que não sei o que. É nada, meu filho. O bom da vida é isso, são desafios. Entendeu? Eu não sei como é que vai ser do outro lado. Mas eu creio
que vai ser um mundo de atividades, não vai ser essa coisa de... Porque a própria Bíblia diz que os anjos lá, eles têm atividade, eles são ministros de Deus, eles voam para cá, eles correm para lá, eles batem asa aqui, batem asa para lá e tal, são cheios de atividade, meu querido. Entendeu? Então, já imaginou? Já precisa ficar batendo asa, descansando eternamente? A mesma coisa, eu falei, nossa, isso aqui é pior do que o inferno. Falar que o céu é pior do que o inferno é bom, hein? Essa foi de rachar. Entendeu? Mas não, Deus é um Deus trabalhador, tá? Um Deus criativo. Deus, na sua imensa criatividade, ele possivelmente, creio eu, que ele já fez tantas coisas à frente aí, porque veja bem, olha como é que um assunto vai puxando o outro. O ser humano diz que tem tecnologia aí guardada para nos fornecer novidades há 100 anos à frente. Ou seja, tem coisas que nós estamos agora vivendo aqui, novo celular, mas já existe tecnologia, segundo informações, avançadíssima, mas eles vão jogando para nós a conta gota, certo? Para que a gente consuma, para que a gente fique preso nessa roda de consumismo, dando a nossa energia para o sistema. Então, eles não são bobos de pegar e... Entendeu? É aos pouquinhos. Televisão, não sei o que, 4K. E depois, agora surgiu a televisão 5K. E aí, força de expressão. Aí já deve ter aí, certo? Televisão aí, se é a questão dos K, né, que designa, televisão aí de 30K. Né? Nossa, então eles vão lançando aos pouquinhos. Entendeu? O iPhone 15, o iPhone já tem iPhone aí 1000, beleza? Usando de hipérbole. Então, se o homem consegue ter essa criatividade, imagina o criador de todas as coisas. Então, quantas coisas nos tem aí pra gente saber ainda no futuro, por toda a eternidade. Mas são coisas legais, são coisas que a gente vai ter atividade. Depois eu sou estudante de física, certo? Depois eu vou explicar sobre que as coisas elas têm que estar sempre movimentando, sempre circulando. Porque se ela entra no estado neutro, não existe vida. Certo? Existe... vou fazer aqui uma comparação rapidinho. Imagina que na minha mão aqui, bem em cima aqui da minha mão tem uma bolinha. Certo? Se eu virar para cá, a bolinha vai cair pro lado do relógio. Se eu virar para cá, a bolinha vai cair pro lado. Então imagina que o lado do relógio seja o positivo, tá? Imagina que seja o ponto positivo. E se eu virar pro lado das unhas aqui, é o ponto negativo. E se eu ficar aqui no meio, a bolinha fica no meio, ela fica neutra. Certo? Neutralizada. Ou seja, ela está inativa, ela está, digamos que morta. Beleza? Sem vida. Mas se eu viro para cá, ela está em movimento para o lado positivo do relógio. Se eu viro para cá, ela vai para o ponto negativo das unhas. A posição, os polos não importam. Vai de conta que as unhas é o positivo e o relógio é o lado negativo, ou que o relógio seja positivo e o lado das unhas é negativo. Isso é nominal, tá? Para a física. Não importa. Mas o importante é que nós temos que entender que para a bolinha estar viva, em atividade, esse movimento aqui tem que ser constante. Não importa se seja rápido assim, ou se seja só bem devagarzinho, bem lento. Mas o interessante é que nós temos que focar aqui que a bolinha imaginária aí da minha mão, tá? Ela está para lá e para cá, ela está viva. Tá certo? Então, a vida, para ser vida, ela tem que estar constantemente em movimento. É um movimento circulatório, de vai e volta, vai e volta. O que vai e volta, o que sobe e desce. O que esfria, esquenta, o que esquenta, esfria. Assim, todas as coisas, o que escurece, clareia. Entendeu? E assim por diante, por toda a eternidade. Então, nosso Deus Criador já fez coisas aí à frente aí, que nós ainda vamos ficar boca aberta. Beleza? Muito obrigado. E aí, como eu repetindo, se você quer o livro de Apocalipse, estuda também, me ajuda aí. Não vai ficar só aqui aguardando vídeo e tal. Faça seu dever de casa também. Isso que eu falei de Nero, do número 666. O número 666 de Nero é o número de homem. O livro de Apocalipse, ele é um livro totalmente hebraico. Praticamente 100% hebraico. Por quê? Ele fala tudo o que aconteceu no Velho Testamento. Das profecias de Daniel, profecias de Jeremias, profecias de Isaías, tudo está no livro de Apocalipse. Certo? É um livro extremamente hebraico. E por que eu estou falando isso? Porque o número de homem, que foi falado para João, olha, é o número de homem, entenda. João estava familiarizado com esses termos hebraicos. Que o número, as letras no hebraico, ela também tinha equivalência numérica.
Tá certo? Então 666 bate certinho com o número de Nero, que era a besta lá, entendeu? O anticristo, sei lá como é que disse, mas enfim, é isso aí. Beleza? Então é um livro totalmente hebraico, tá? Então ajuda aí, me ajuda a fazer a lição de casa para você também chegar à mesma conclusão que eu cheguei, que o livro de Apocalipse já está todinho cumprido. E mais uma vez, eu vou tentar deixar o link desse irmão aí, ó. Amei, gostei dele demais. Um homem que é do sistema religioso, mas que através do seu estudo teológico, ele chegou à plena conclusão de que, de fato, Apocalipse foi escrito no ano 65, entre 65 e anos 70. Beleza? Aí talvez a gente podemos nos perguntar, mas por que ele apoia o sistema religioso sendo batido? Talvez é porque é aquilo que eu falei. Ele tem interesses. Talvez ele tenha família, tenha amigos. Se ele for falar que o preterismo é pá, ele, pum, tá certo? Então não é simples assim. É igual eu. Eu, para começar a falar disso aqui, eu demorei muito, porque eu tinha rabo preso com o sistema. Tá? E diga de passagem que quando você rompe, né, tira o rabo preso do sistema, você está colocando numa situação que você passa a ficar muito isolado, muito sozinho. Tá certo? Porque são muito poucas pessoas que estão acordando. E mais uma vez eu friso, se eu tivesse interessado em like e tal, eu ia ficar metendo pau no sistema de Jeová que dá muito visualizações. Você quer ver ganhar muitas visualizações? Queria fazer barraco. Certo? Ou então pegar esse testemunho de Jeová e ficar entrevistando ela. Eu vou fazer uma live aqui, eu vou entrevistar, porque tem pessoas aqui que passou 40 anos na testemunho de Jeová que está aqui no meu canal. Eu poderia pegar uma live e falar assim, olha, eu vou entrevistar hoje à noite, não percam. Eu vou entrevistar a Maria José, que passou 40 anos na torre de vigia. Vamos lá, Maria José. Aí ela vai falar o quê? As mesmas coisas que os outros falam. Porque eu passei lá, porque eu tive perdas e tudo mais, papapá. Aí vai encher de gente aqui curioso da vida dos outros. E vai dar like, vai se inscrever no canal. Eu vou lá ficar vendo a vida da Maria José, eu vou ver a vida do João, que o Wilson vai entrevistar. Isso, gente, é fútil, não vai produzir algo de proveitoso na vida de vocês. Como eu falei, eu prefiro que esse canal fique aqui com 1.000 inscritos, 2.000 aí, por 5, 10 anos, não tem problema nenhum, mas que tenha qualidade, mas que possa trazer realmente um significado para a sua vida, certo? Que possa trazer um algo forte, sustentável, que te encha de alegria e tal, para você transmitir isso para outras pessoas, dar vida para outras pessoas. O objetivo desse canal é isso. Agora eu ficar entrevistando vocês, que vida que eu vou dar para vocês em Cristo Jesus? Certo? Eu sou um instrumento de Jesus para trazer liberdade para a sua vida. Beleza? Mas é bom ter um likezinho, dá o like, se inscreva, é legal, né? Enche o meu alguém dizendo assim, que legal, eu fiz um vídeo que agradou as pessoas, elas estão dando like, estão se inscrevendo no canal, beleza? Isso é bom para minha alma também, tá? Sou ser humano. Mas não é o objetivo. Então, como eu falei, eu fiz um vídeo aí, o tema do vídeo era a raiz do problema dessa testemunha de Jeová. Chegou a 3.600 visualizações. Tá indo provavelmente vai chegar a 4.000 logo logo. Tá? Não tem 2 meses esse vídeo. Tá? Mas eu vou, lógico, eu vou fazer outros vídeos falando dessa testemunha. Já tenho aí no Paint aí preparado. Eu vou fazer um vídeo falando. A testemunha de Jeová é o povo mais forte que existe no mundo. Certo? Porque eles aguentam ser escrachados, eles aguentam ser judiados. Eu vou falar sobre a crise, a síndrome de Estocolmo. Eu vou falar também, fazer uma comparação do filme A Vida é Bela com a Testemunha de Jeová. Mostrar como que é que o povo, como que a neurolinguística, a PNL praticada pela Torre de Vigia, fez uma lavagem cerebral na cabeça de uma Testemunha de Jeová, que ela é judiada, ela é privada da vida, ela tem a sua vida familiar dividida, ela é extremamente escravizada pela Torre de Vigia, entendeu? E mesmo assim, a Testemunha de Jeová tem um amor platônico pela Torre de Vigia. Eu vou fazer um vídeo mostrando isso, que é um povo que é forte, porque aguenta sofrer. É igual aquelas mulheres lá que, como é que fala? Mulher de pancada, até esqueci o nome da Amélia, né? Que era mulher de verdade, apanhava, ela sofria do marido e estava ali. Ai, meu benzinho. Né? E aí, quando as pessoas levam a pancada, umas bolachadas, as pessoas vão defender ela. Não bate no meu marido. Ainda tem dó. Então, a Testemunha de Jeová é isso. Elas apanham da Torre de Vigia e mesmo assim as defendem. Eu vou fazer então, que é um povo forte, que aguenta apanhar, né? Apanha lá da Torre de Vigia, apanha quando vem aqui no canal, no meu, nos outros, porque vem falar que a asneira, a gente bate aqui. É um povo que aguenta apanhar, viu?
tá? Masoquistas. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, beleza? Muito obrigado, que você tenha um ótimo dia e vamos tocar em frente.